Beatriz vai visitar Paulo Roberto. Ele fala que naquele lugar nem privacidade ele tem para receber uma visita. Beatriz diz que não tem problema algum, pois o que ela tem para falar com ele, qualquer um pode ouvir. Paulo Roberto se aproxima dela e fala que sabia que ela iria visitá-lo, sabia que ela não iria abandoná-lo. Ele explica que o doutor Alexandre virou as costas para ele na hora em que ele mais precisou e pergunta se ela acredita. E fala que, se bem que ele não precisa dele, pois tem muitos melhores do que ele por aí. Beatriz pergunta se ele realmente acredita que ela foi até lá para ajudá-lo. Paulo Roberto pergunta se ela não está preocupada com ele. Beatriz fala que claro que não e avisa que não vai mover uma palha para ajudá-lo. Paulo Roberto pergunta o que aconteceu com ela. Pergunta por que ela não vai ajudá-lo. Fala que dessa vez ele está no fundo do poço e justamente ela, que sempre gostou das coisas corretas, vai deixá-lo na mão. Beatriz diz que é justamente por ela sempre estar do lado da justiça, é que ela não vai apoiá-lo, pois ele só está colhendo o que plantou, pois ele só vai arcar com as consequências dos seus próprios atos. Paulo Roberto fala que se ela não foi até lá para ajudá-lo, o que é então que ela foi fazer lá? Beatriz conta que foi até lá para deixá-lo ciente do sofrimento que ele está causando em Rafael. Paulo Roberto fala que já que ela foi até lá para contar isso para ele, então ele quer saber como Rafael está. Beatriz conta que ele está muito mal, que ele está arrasado. Paulo Roberto fala que ela pode acreditar. Ele não queria ver Rafael passar por isso. Beatriz diz que ele deveria ter pensado antes de entrar naquela sujeirada e pergunta se ele pensou que nunca seria descoberto. E em seguida, ela pergunta se ele realmente acreditou que Rafael iria apoiá-lo, depois de saber quem ele é na verdade. Paulo Roberto fala que ele já disse, mas vai repetir, garante que ele só fez o que fez para garantir o futuro de Rafael, pois Rafael é tudo para ele. Beatriz diz que ela também vai repetir o que já disse. Ela fala que ele pode ter certeza que dinheiro não pode comprar tudo. Fala que dinheiro não compra o amor, não compra a honra e nem a dignidade. Beatriz pergunta para Paulo Roberto se ele ainda não caiu a ficha. Pergunta se ele não percebe que acabou manchando a reputação do filho deles. Fala que, de agora em diante, Rafael vai ser apontado na rua, exatamente por ser filho dele. Paulo Roberto pede para ela não falar assim, pois ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas sempre amou Rafael. Beatriz diz que amar é fazer o bem ao outro, e isso ele jamais fez, nem por ela e nem pelo próprio Rafael. Ela fala que o mais triste é que ele não fez isso nem mesmo por ele próprio. Paulo Roberto pede para ela, por favor, tentar entendê-lo. Beatriz fala que a única coisa que ela vai fazer por ele é sempre mantê-lo informado sobre Rafael, pois, mesmo apesar dele ter tantos defeitos, ela reconhece que ele merece isso. Beatriz diz que nem adianta ele se iludir,
que algum dia as coisas vão voltar a ser como eram antes, pois Rafael está bastante ferido, está bastante magoado com ele e, além do mais, ele se sente traído por ele. Chorando, Paulo Roberto fala que, pelo jeito, ele nunca vai receber uma visita de Rafael, que pelo jeito ele nunca vai ter o apoio do próprio filho. Beatriz diz que infelizmente ela não pode fazer nada para ajudá-lo, pois foi ele próprio que escolheu aquilo para a vida dele. Paulo Roberto fica em silêncio nessa hora e sem dizer uma só palavra a mais. Ele sai andando, vai sem se despedir. Mesmo apesar de todos os problemas que ela teve com Paulo Roberto, nessa hora Beatriz fica arrasada. Enquanto isso, Pedro continua tentando fugir e fica apavorado ao perceber que o seu ex-chefe e a sua ex-parceira estão logo atrás dele, fazendo de tudo para alcançá-lo. O pai de mão de vaca acelera o seu carro o máximo que pode. Nesse momento, muitos acompanham tudo ao vivo. Carlos desliga a TV e ninguém consegue entender por quê. Andréia fala que ela quer acompanhar o que está acontecendo. Sofia pergunta por que ele desligou, justamente na hora em que André está se aproximando de Pedro. Carlos fala que Sofia deveria aproveitar aquela oportunidade e pergunta se Antônio concorda. Antônio fala que não sabe se concorda, porque não está conseguindo entender o que ele está querendo dizer. Andréia diz que dessa vez ela também não está entendendo nada. Carlos explica detalhadamente o que ele está querendo dizer. Fala que devido ao que está acontecendo, todos até se esqueceram de Sofia. Por isso, na opinião dele, ela deve aproveitar a oportunidade e fugir, até poder provar a inocência dela. Sofia fica surpresa com a ideia de Carlos e acaba achando que ele tem razão e por isso fala que vai fazer o que ele está dizendo. Sofia fala para Antônio que eles precisam ir embora, pois ela não quer envolver ninguém nos problemas dela. Ela olha para Walter e diz que ele está dispensado. Fala que ele pode ir também, pois também não quer envolvê-lo nos problemas dela. Walter fala que não vai abandoná-la no momento daquele. Diz que ele sempre a transportou para todos os lugares e agora não será diferente. E além de tudo, ele sabe que ela realmente é inocente. Antônio pede para Marinha aguardá-lo na recepção, pois ele precisa ter um particular com Sofia. Marinha fala que é claro que sim. Ela se aproxima de Sofia e diz que ela sempre desejou o melhor para ela e afirma que ela não concorda com aquela decisão que ela tomou. Sofia agradece pela franqueza, mas diz que ela realmente acha que Carlos tem razão. Marinha pede para ela pensar bem, a abraça e pede para ela se cuidar. Depois que Marinha sai, Antônio pede para Sofia dar ouvidos para ele pelo menos uma vez na vida e em seguida pede para ela não fugir. Enquanto isso, André encosta o seu carro no carro de Pedro e quase acaba se dando mal. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.